Bom dia, alunos! Hoje vamos trabalhar a noção de frase, oração e período, certo? Para daí nós estudarmos os elementos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, certo? Aí eu trouxe para vocês o livro Sentimentos do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, tá? Onde eu vou tirar alguns exemplos a partir das poesias, tá? Dos poemas. Tirar alguns exemplos de frase, oração e período para poder explicar a vocês o conteúdo, certo? Aí eu escolhi aqui esse poema, A Noite Dissolve os Homens, certo? Para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é frase. A frase é todo enunciado que possui sentido, certo? Todo enunciado que possui sentido. Exemplo, quando nós falamos, deixa eu só escrever aqui para vocês. Quando nós falamos socorro, quando nós falamos ou quando alguém fala, né? Socorro. Esse daqui é um exemplo de frase, certo? É um enunciado com sentido. A pessoa está pedindo uma ajuda, socorro. Outro exemplo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Também é um exemplo de frase, certo? Tem sentido. Pare. Quando nós vemos aquelas placas, né? Pare. Também é um exemplo de frase, um enunciado com sentido, certo? Sempre que tiver um enunciado e tiver sentido, será uma frase, certo? Agora nós vamos ver o conceito de oração. O que seria a oração, certo? Oração. A oração vai ser uma frase que possui um verbo, certo? Toda oração tem que necessariamente apresentar um verbo, certo? Como aqui no poema de Carlos Drummond de Andrade. O título do poema nós temos A Noite Dissolve os Homens. Esse título, A Noite Dissolve os Homens, é uma oração, pois possui um verbo aqui. Dissolve. A noite dissolve os homens, tá? É uma oração, possui um verbo. Ou seja, toda oração vai possuir um verbo, certo? Toda oração será uma frase, mas nem toda frase será uma oração. Só será uma oração se tiver verbo, certo? Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver a noção de período, tá bom? Período.